Olá, alunos! Olá, professores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora vamos ver qual é o objeto de conhecimento dessa nossa aula. Essa é a aula 7, revisão e avaliação. Então, agora vamos para a nossa revisão. Nós vamos começar a nossa revisão aqui com a classificação das cadeias carbônicas, né? Porque no nosso planeta nós temos muitos compostos orgânicos e isso se deve à característica do carbono em formar cadeias, porque ele forma ali 4 ligações entre si, né? Com hidrogênios, com oxigênios, com nitrogênios, outros compostos, outros elementos, na verdade, né? E isso faz com que se tenham muitas cadeias carbônicas. Então, é importante a gente classificar. Então, vamos revisar aqui a classificação das cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas, elas são classificadas de acordo com como elas estão ligadas entre si, né? De acordo com como os carbonos estão ligados entre si. Se os carbonos eles se ligam de maneira que sempre tenham extremidades livres, quer dizer que essa é uma cadeia carbônica aberta, ou também aberta pode ser chamada de acíclica ou alifática. Então, quando tem extremidades livres, cadeias abertas. Mas quando os carbonos vão se ligando de modo a formarem um ciclo, quer dizer que a cadeia carbônica é uma cadeia carbônica fechada ou cíclica. Então, é a nomenclatura que vai aparecer. Ou cadeia aberta ou cadeia fechada. Ou cadeia acíclica, que acíclica significa não fechada. Esse A significa não, né? Não fechada. Se é não fechada, então é uma cadeia aberta. Ou então a cadeia ela vai ser cíclica, que é uma cadeia fechada. Quando a cadeia ela é aberta, a gente precisa identificar se ficou carbono para fora da cadeia principal. O que é a cadeia principal? É a maior sequência de átomos de carbonos. A gente vai contando 1, 2, 3, 4, 5, em sequência. Quando a gente destaca aqui a cadeia principal e ficou carbono fora da cadeia principal, carbono para cima, carbono para baixo, quer dizer que isso é uma ramificação. Então, a cadeia ela pode ser normal quando não tem carbono fora da principal, ou quando sobrou carbono fora da principal, ela é uma cadeia ramificada. Nunca vai ser normal e ramificada. Ou é normal ou é ramificada. E aí a gente precisa identificar se a cadeia ela é formada somente por ligações simples ou existe insaturação, ou seja, existe ligação dupla ou ligação tripla na cadeia principal. Se a cadeia só tem ligação simples, ela é chamada de saturada. Quando ela tem uma ligação dupla ou ela tem uma ligação tripla, ela é uma cadeia insaturada. Isso é uma cadeia principal, certo? E se ela é formada somente por carbonos, ela é uma cadeia homogênea. Se dentro da cadeia principal tem um elemento diferente, como por exemplo o oxigênio ou nitrogênio, quer dizer que ela é uma cadeia heterogênea. Essa é a classificação das cadeias abertas. Agora, as cadeias fechadas, elas são classificadas de acordo com os núcleos, né? Se na cadeia fechada ela tem 6 carbonos e 3 ligações duplas alternadas, ou seja, se a cadeia fechada apresenta um núcleo aromático ou anel benzênico, quer dizer que ela é chamada de cadeia aromática. Se não tem essa característica do núcleo aromático, que é essa estrutura aqui representada aqui embaixo, certo? Se não tem essa estrutura aqui, quer dizer que ela não é aromática. Se ela não é aromática, ela recebe o nome de alicíclica, cadeia fechada, ou seja, cíclica, alicíclica. É fechada com 3 carbonos, a menor de todas as cadeias fechadas é com 3 carbonos, ou com 4 carbonos, ou com 5, ou com 6, com qualquer quantidade de carbonos, desde que ela não apresente o núcleo aromático.
Então, se ela for uma cadeia alicíclica, aí a gente precisa identificar se ela se fechou somente com ligação simples, vai ser saturada. Se fechou com uma ligação dupla ou tripla, é uma cadeia insaturada. Se a cadeia se fechou somente com carbono, ela é homocíclica. Homo significa somente carbonos, e cíclica porque é uma cadeia fechada, para a gente conseguir identificar aqui, ó, entre o que é cadeia fechada e o que é cadeia aberta, homogênea ou heterogênea, homocíclica ou heterocíclica, ok? A heterocíclica é quando a cadeia se fechou com um elemento diferente, ou oxigênio ou nitrogênio, ok? Agora, se a cadeia ela é aromática, a gente precisa identificar se ela tem um núcleo ou mais de um núcleo. A classificação é mais simples, não precisa dizer se é homogênea, heterogênea, se é saturada ou insaturada, porque ela sempre vai ser homogênea, porque ela sempre vai se fechar com 6 carbonos e ela sempre vai ser insaturada. Então, seria uma informação redundante. Não precisa dizer isso. A gente só precisa dizer quantos núcleos tem. Se só tem um núcleo, quer dizer que ela é mononuclear. Se tem mais de um, polinuclear. Não importa se tem 2 ou 3, polinuclear. Se esses núcleos estão juntos, polinuclear condensada. Se esses núcleos estão separados, ou seja, as ligações não são do mesmo anel aromático, quer dizer que ela é polinuclear isolada, como esses 2 exemplos aqui, a condensado e isolado, ok? Relembramos aqui a classificação de todas as cadeias carbônicas, mas vamos ver em exemplos. Olhem só esses exemplos aqui. Classificação dessas cadeias abertas. Então, essa primeira cadeia aqui é uma cadeia aberta, normal, saturada e homogênea. Normal porque não tem ramificação para fora, diferentemente dessa daqui. Ela é uma cadeia ramificada, isso aqui que representa a ramificação. Saturada porque só tem ligação simples e homogênea porque só tem carbono. Nesse caso aqui, ela é uma cadeia aberta ou acíclica. Normal, porque não tem ramificação para fora, né? Não sobrou carbono para fora, mas ela é insaturada porque tem uma ligação dupla na cadeia principal e homogênea porque só tem carbonos. Essa outra aqui, ela não é homogênea, ela é heterogênea, porque ó, tem o oxigênio fazendo parte aqui da cadeia carbônica. Lembrando que cada cantinho desse aqui representa um carbono, certo? Então, essa daqui é aberta, normal, saturada e heterogênea. A classificação das cadeias fechadas. Uma cadeia cíclica, que é uma cadeia fechada, tá? Ou é alicíclica ou é aromática. O que é aromática? Quando tem essa estrutura aqui, que é o anel aromático. Se não tem essa estrutura, não é aromática, ela passou a ser alicíclica, ok? Portanto, essa daqui é alicíclica, é uma cadeia fechada, ó, com 5 carbonos, ela se fechou com 5 carbonos. Ela é insaturada porque tem ligação dupla e homocíclica porque só tem carbonos. Essa outra aqui, ela é alicíclica também, porque ela não tem um anel aromático, mas ela é insaturada e heterocíclica por causa daqui, ó, do nitrogênio fazendo parte da cadeia fechada. Essa outra é aromática, como só tem o núcleo mononuclear. Só isso a classificação. Essa outra é aromática, ok? Essa daqui também é aromática, mas percebam a diferença de uma para outra. Essa daqui, os núcleos, eles estão isolados, ó, tem 2 núcleos. Portanto, é polinuclear, mas esses núcleos estão isolados. Esse outro aqui, ó, essa outra cadeia, tem 5 núcleos aromáticos, portanto, é polinuclear, mas esses núcleos estão juntinhos. Quer dizer que é uma polinuclear condensada. E agora nós vamos revisar as funções oxigenadas. As funções oxigenadas, elas vão apresentar o grupo hidroxila para um tipo de função, ou grupo carbonila, que é quando tem C-O, que é esse caso aqui, ou a carboxila, que é COOH, certo? Assim que a gente vê a classificação das funções oxigenadas. Tem uma outra função oxigenada, só para relembrar, que são os éteres, que é o oxigênio fazendo parte da cadeia principal. E aí, quando tem hidroxila, se a hidroxila está ligada a carbono saturado, isso é um álcool.
Se a hidroxila está ligada a um carbono insaturado, isso é o enol. E se a hidroxila está ligada ao anel aromático, isso caracteriza um fenol. Então, são essas as três funções oxigenadas que tem a hidroxila. E as funções oxigenadas que tem a carbonila. Se a carbonila está no meio da cadeia, ó, CH3, C-O, no meio da cadeia quer dizer que é cetona, está sempre entre átomos de carbonos. Não existe cetona com menos de 3 átomos de carbonos. Por quê, professora? Relembrando, porque se tem menos do que 3, é necessário completar esse carbono, porque lembra-se, o carbono faz 4 ligações. Se é preciso completar com hidrogênio, deixou de ser cetona, passou a ser um aldeído. O aldeído tem essa característica, tem a carbonila, mas observem, é hidrogênio. Tem hidrogênio na extremidade da cadeia, portanto, os aldeídos sempre na ponta da cadeia. E cetona entre o segundo e o penúltimo carbono, nunca na ponta da cadeia, justamente por causa daqui do carbono, do hidrogênio. Se está entre átomos de carbonos, cetona, não é acetona. A acetona é esse composto aqui, que é a propanona, com 3 carbonos. Aquela acetona comercial para tirar esmalte de unha, né? E esse daqui é o aldeído, sempre com hidrogênios, tá bom? Com hidrogênio na ponta da cadeia. E aí vamos relembrar sobre os ácidos carboxílicos. O que são os ácidos carboxílicos? É quando tem a carboxila. O que é carboxila? É justamente esse grupo aqui, ó. Vou reescrever. Dupla O, OH. Isso que é a carboxila. Então, quando tem isso na extremidade da cadeia, aqui vem o restante da cadeia. Isso aqui é um ácido carboxílico. Mas quando ocorre a substituição do hidrogênio por algum outro carbono, deixou de ser ácido, passou a ser um éster. Observem aqui, ó, o éster. Lembrem-se, essas duas funções têm 2 oxigênios. Quando tem hidrogênio aqui ligado ao oxigênio, ou seja, a hidroxila, é um ácido. Quando não tem, ou seja, eu tenho o restante da cadeia, é um éster. Essa é a grande diferença entre eles. É você identificar o que é um ácido e o que é um éster. Ok? E aí vamos intensificar aqui para você ver a diferença entre álcool e fenol. O que é um álcool? A hidroxila ligada diretamente a um carbono saturado. Então, dentre esses aqui, o que é álcool e o que não é álcool? O que é um fenol? Quando a hidroxila está ligada a um anel aromático. Portanto, tá aqui, ó, hidroxila e anel aromático. Fenol. Esse aqui, ó, hidroxila, isso aqui é um anel aromático? Não. Se não é um anel aromático, não é fenol. Portanto, isso aqui é um álcool. Viram a diferença? E assim a gente observa a diferença em todos eles. Ó. Por que esse aqui é um álcool? Porque a hidroxila não está ligada diretamente ao anel aromático. Então, é um álcool. E esse aqui é um fenol, porque a hidroxila está ligada ao anel aromático. Esse aqui é um álcool, que é o álcool etílico, o etanol, aquele utilizado por exemplo, em combustível ou também em bebidas alcoólicas. E esse daqui é um álcool, é um fenol. Isso daqui é um fenol. Como o fenol tem um anel aromático, a sua nomenclatura ela não segue uma regra como os outros. Portanto, esse aqui é o hidroxibenzeno. Hidroxi é a hidroxila e esse aqui é o benzeno. Ok? E aí, para identificar melhor a diferença entre aldeído e cetona, como eu falei para vocês, aldeído, a carbonila está aqui, ó, entre átomos de carbonos cetona está entre átomos de carbonos e o aldeído sempre na ponta da cadeia. Ou vai estar numa extremidade ou vai estar em outra extremidade. O cetona sempre entre átomos de carbonos e aldeído ou em uma ponta ou em outra ponta. E um ácido carboxílico muito importante que a gente tem em nosso dia a dia, por exemplo,
é o vinagre, que é o ácido acético. Essa é uma representação aqui bem condensada, é como se fosse isso aqui. É esse o composto, CH3COOH, certo? É o ácido etanóico. Isso tudo para a gente fixar bem como é que identifica um ácido carboxílico. E o éster, a diferença está aqui, ó, COO e o restante da cadeia é carbono. Fica bem simples de identificar, CO e o restante da cadeia é carbono. E a gente encontra os ésteres na indústria através de substâncias chamadas de flavorizantes. Os flavorizantes são substâncias que dão aroma e sabor artificial. Por exemplo, se uma pessoa, né, um industriário, ele é dono de uma fábrica de chiclete, e aí ele quer produzir chiclete sabor de banana, chiclete sabor de morango. Ele não vai esperar a safra da banana ou a safra do morango para poder fazer ali o sabor do chiclete que ele quer. O que se faz? Faz a aromatização artificialmente, coloca aroma artificial, aroma e sabor. Flavorizante é aroma e sabor, aquele cheiro, né, artificial. E aqui é um éster. Esse daqui é o etanoato de pentila, é o nome desse éster. A intenção aqui é identificar. Como é que a gente identifica que é um éster? Tem 2 oxigênios e o restante da cadeia. O etanoato de pentila é a essência de banana. Existem outros, por exemplo, a essência aqui de maçã, que é o butanoato de metila. Tem outra essência, por exemplo, a essência da laranja, aquele sabor artificial de laranja, etanoato de octila. Então, substâncias, né, produtos industrializados, bombons, chicletes, pirulito, que tem sabores artificiais, são os flavorizantes. A presença dos ésteres. Butanoato de etila, por exemplo, é a essência de abacaxi. Resumimos aqui, revisamos aqui, na verdade, as funções oxigenadas e agora vamos rever as nitrogenadas. As nitrogenadas mais importantes são as aminas, né, que são substâncias que estão presentes na fabricação ali, são observados esses produtos na fabricação de medicamentos, por exemplo, tem o cafezinho, tem as aminas, na fabricação de corantes artificiais. E as aminas a gente identifica dessa maneira, NH2 ou NH ou NH3. Então, aí amina primária, amina secundária, amina terciária. E a anilina, que é a fenilamina. Então, como é que a gente identifica as aminas? Com a presença do nitrogênio. Ele pode estar ligado a 2 hidrogênios ou a 1 hidrogênio. Então, aqui a gente identifica as aminas em amina primária, secundária e amina terciária. E aí estão 2 aminas bastante interessantes, né? Que é a anilina, que é a dos corantes, e a cafeína, que é aquele cheirinho de café de manhã cedo, revigora, faz o nosso dia ser bem interessante, bem melhor, né? Além disso, as aminas são muito utilizadas na indústria de medicamentos e também são compostos que atingem o sistema nervoso central, por isso que eles são controlados, né? Porque também são drogas e alguns até causam vício, por exemplo, a própria nicotina e a nicotina e a própria cocaína. E por último não, temos mais uma, as amidas e os nitrocompostos. As amidas, a diferença entre amida e amina é que a amida tem a carbonila, isso é amida, tá vendo? Isso daqui é uma amida, isso é uma amida. Se fosse só amina, teria o NH ou NH2. Essas são as amidas. A mais importante aqui para a gente é a ureia, né, que é muito utilizado como fertilizante na agricultura. E temos os nitrocompostos, que para identificar tem o NO2. E o seu nome sempre vem, e o nome do composto sempre vem a palavra nitro na frente. Nitrometano, nitroetano, nitropropano, ou esse aqui que é muito utilizado aqui na dinamite como explosivos, que é o trinitro, 3, trinitro, e o nome desse composto aí
o tolueno, o TNT, é utilizado na indústria de explosivos, ok? Então, essas foram as funções que nós revisamos, funções oxigenadas e as funções nitrogenadas, certo? Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.